Estamos ao vivo, bem-vindo a essa live. O tema dessa live vai ser como substituir os atuais fornecedores dos clientes que eu quero visitar. Como que eu posso substituir o fornecedor que o cliente já compra por mim? E como que eu posso fazer esse cliente comprar de mim? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que se você trabalha com algum serviço ou com alguma solução, em 90% dos casos, o seu cliente ele já compra essa solução de alguém. Então, substituir é algo que é necessário. Isso vai ser preciso. Então, você vai precisar aprender isso e saber técnicas para você conseguir substituir, porque se você está começando ou se você quer ganhar mais mercado, é isso que você vai precisar fazer. A não ser que você trabalhe com uma solução que seja uma solução nova. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui no Rio de Janeiro, ele é dono de uma empresa de segurança e ele estava comentando comigo que ele está trazendo uma nova tecnologia lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Essa é uma tecnologia para poder fazer gestão de nuvem e de consumo, de utilização de recursos em nuvem, e que não tem aqui ainda. Então, nessa situação, o cliente ele pode comprar de você, porque ele não está comprando de mais ninguém. Mas, na maioria dos casos, em 90% dos casos, cara, o cliente ele já compra a solução que você presta de um outro fornecedor. E o que você precisa é convencer esse cliente para substituir de você. E cara, como é que a gente faz isso? Primeiramente, assim, a gente tem que entender como que funciona a cabeça do cliente. Muitas vezes a nossa intenção é de chegar lá, vender e já fazer o cliente já comprar de mim. De repente tem gente que vai na ânsia e já chega até criticando o trabalho do outro fornecedor, tentando apontar os defeitos. Só que, meu amigo, não é assim que você vai conseguir fazer o cliente trocar. Porque os clientes normalmente ficam com você ou com uma empresa se essa empresa dá atenção. A falta de atenção é um dos maiores motivos que fazem os clientes trocarem e procurarem outra empresa. Erros e ser mal atendido ou ter problemas, isso é muito comum. Quem tem TV a cabo, quem tem telefone fixo, sabe disso. Eu tenho internet lá em casa e, cara, dá muito problema. Mas eu ainda não troquei, eu quero trocar. Sabe? Aqui eu faço com a Vivo. Por incrível que pareça, é uma boa operadora para celular, mas para residência tá muito ruim. E eu tô querendo trocar, mas ainda não troquei. Porque vai me dar trabalho, sabe? Enfim. E eu sou mal atendido lá. Quando eu entro em contato lá para abrir um chamado e para reclamar lá, é muito ruim a minha experiência. Então eu quero trocar. Então os clientes, normalmente querem trocar de fornecedor quando eles são mal atendidos. Problemas todo mundo passa. E se o fornecedor tá dando atenção, tá atendendo o problema, tá tratando e tá se mostrando solícito em atender o problema, o cliente, ele fica, tá? Então, e qual é a sua missão? Lembrando, o tema da live é como fazer o cliente trocar o fornecedor atual por mim. Como que eu posso fazer isso? Então, seu primeiro passo é entender a psicologia do cliente. Então a gente vai falar agora sobre isso. Vamos lá. Se a gente sabe então que a falta de atendimento, a falta de um bom atendimento é o maior motivo do cliente querer trocar. Então, sabendo disso, a gente pode tomar duas ações. A primeira é a gente atender bem os nossos clientes com os mesmos problemas que a gente passa, sabe, com dificuldade, com o cliente reclamando. Se a gente conseguir atender bem, beleza, cara. É isso. O cliente ele vai se manter. E o segundo é quando a gente sabe que a troca do cliente vai gerar um incômodo, uma inconveniência para o cliente, a gente vai minimizar esse incômodo e essa inconveniência. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui da minha operadora de telefonia e de internet lá de casa. Eu quero trocar, mas
assim, eu não tô com paciência agora para ligar para eles lá, para explicar que quero trocar, para pegar um novo, depois para contratar, de repente ficar com 2 dias sem internet, sabe, para eles fazerem a troca, portabilidade. Cara, não tô com paciência. Hoje eu não vou fazer. Amanhã provavelmente também não, certo? Então os clientes, eles sabem que para trocar eles precisam ter trabalho. Então se você já sabe que você está visitando um cliente, ele tem um outro fornecedor, você vai fazer de tudo para minimizar o trabalho do cliente se ele sinalizar a intenção de que quer trocar. Então essa é a sua missão. Então, primeira coisa, já que você sabe disso, sempre que você visitar um cliente e ele começar a falar, não, eu tenho esse serviço aqui que eu sou atendido assim, façam assado e tal, é assim que esse outro fornecedor presta. Cara, você, na hora que o cliente ele te perguntar sobre como é o seu serviço, como que é o seu processo de adoção e tal, você tem que demonstrar que vai ser um mínimo de trabalho para o seu cliente. Você tem que dar o menor trabalho possível para o seu cliente. Se o cliente ainda não fechou, ou se ele só está fazendo uma pergunta, obviamente você está ainda na fase da conversa, de fazer uma proposta, de mostrar para ele. Então, nessa conversa e nas coisas que saem da sua boca e que você apresenta, você tem que demonstrar que o trabalho é muito baixo. Então, esse é o primeiro passo, é a sua comunicação, tá? Segundo é que quando você está visitando um cliente e você está vendendo uma solução que ele já compra com alguém, você sentou ali, você deve sempre puxar conversa sobre processos, melhores práticas, sobre como que está operando o ambiente dele, quais tecnologias ele usa, quais sistemas ele usa, e você vai fazer esse tipo de pergunta. O cliente ele vai contar para você como que está o dia a dia dele, como é a operação dele. E em cima dessas informações, a sua missão é descobrir problemas. Então vamos lá, vou recapitular. O primeiro passo para você trocar, para você influenciar o cliente para trocar por você, é você já entender da mentalidade. Então esse foi o primeiro passo, você já sabe que é isso. O segundo passo é ali na visita, tá? Você vai fazer perguntas sobre melhores práticas, sobre processos e vai perguntar como é que é a operação dele. À medida que você for conversando e fazendo perguntas, o cliente ele vai falar sobre como que está implementado, e se você tiver conhecimento técnico, você vai perceber que determinadas implementações causam alguns problemas. Dá um exemplo, backup. É um exemplo de commodity total, muito grande, certo? Mas existem empresas de backup que vão lá visitar clientes só para poder falar de backup. E hoje em dia eles nem falam mais a palavra backup, né? Fala de disponibilidade. É isso que é o tema. Então eles vão lá para falar sobre disponibilidade dos dados. E os clientes eles já tratam o backup já de alguma forma. Então o que eles fazem? Eles sentam e eles vão falar, poxa, olha só, como é que está a configuração do seu backup, quantos servidores, e o cliente ele vai dizer, vamos dizer que o cliente ele vire e volte uma determinada configuração. Ah, eu só faço backup full uma vez por semana, que seja. Vamos dizer que ele disse isso. Quando você tem especialização no assunto e bastante conhecimento no assunto, você sabe que se ele rodar uma vez por semana, alguns problemas vão acontecer. Ou ele pode estar descoberto, ou ele pode estar com fragilidade, sabe? Então ele vai ter alguns problemas. E aí, mediante a configuração que o cliente fala que tem, você pergunta para ele, olha, mas se você precisar restaurar uma informação durante, sei lá, durante uma vez da semana, que não foi o dia lá do backup full, e você, como é que você está fazendo isso? Sabe, ele demora muito no restore, vamos dizer, enfim. E aí você faz uma pergunta para o cliente para ver se isso já aconteceu. E o cliente ele vai dizer se ele tem esse problema ou se ele não tem. Se ele tiver o problema, você descobriu o primeiro passo, que é a dor desse cliente.
Só que a maioria das empresas, elas pegam a dor, escutam o cliente falar a dor, e normalmente quem está ali sentado, quanto mais conhecimento técnico a pessoa tem, mais ela fica com uma ânsia assim que vem, parece que é dentro do peito, pra já dar a solução da dor, sabe? E isso é um erro, porque se o cliente acabou de falar que tem uma dor, você deve perguntar mais sobre as implicações que essa dor causa para o seu cliente. Então, se ele fala o seguinte: olha, eu tenho um problema aqui, certo? Tem um problema aqui na configuração, e toda vez acontece, sei lá, do servidor travar. Vamos dizer que esse seja o problema dele. A maioria das pessoas vão falar assim: ah, não, mas tá bom, mas tá travando, mas por quê? Mas você já fez update, já viu lá a memória, já viu o servidor, já viu o CPU, o sistema operacional está atualizado. A maioria das pessoas vão nessa linha. Só que isso é um erro. O que você precisa é ir na linha de quando o servidor trava. Oi, Vanessa, tudo bem? Estou vendo aqui algumas pessoas entraram, Karen, Alana. Então vamos lá. E aí, quando o servidor trava, você deve voltar uma pergunta e descobrir o que essa dor representa para o seu cliente. E aí você volta perguntas assim: poxa, entendi. E quando trava, o que você faz? Quanto mais conhecimento técnico a gente tem, mais a gente deduz. E deduzir é ruim. Por quê? Porque quando a gente já está deduzindo o que o cliente faz, a gente perde a oportunidade de ouvir a real e de descobrir os motivos do cliente, de ler a mente do cliente. Num cenário onde o servidor trava, o cara que é muito técnico já imagina: então ele vai lá, aperta o botão, desliga o servidor e dá um boot frio. Ele vai acreditar isso. Só que, o que acontece? Quando você pergunta para o cliente o que ele faz, ele vai dizer: ah, não, quando trava a gente faz assim. Aí você fala: tá bom. E fazer assim é um problema para você, por quê? O que isso impacta? E isso impacta em quem? E quando essa pessoa é impactada, o que ela faz? Ah, ela fica esperando. Ela fica esperando. E enquanto ela fica esperando, o que acontece? Ela fica esperando de boa? Ou ela fica com raiva? Ou ela reclama? Ou ela reclama com o chefe? Ou volta para você sei lá, sabe? Uma reclamação, um esporro, ou o que for. Então você tem que explorar isso. Sempre que descobrir um problema, você tem que explorar a consequência desse problema. Porque aí você está tendo a oportunidade de ler a mente do seu cliente. E lembra que eu estava falando aqui, que é o tema da live, como trocar os fornecedores atuais por você? Fazer o cliente cancelar com o fornecedor e contratar você? Primeira coisa que você vai fazer é isso, ler a mente do cliente. Quanto mais informação você tiver e quanto mais você conhecer sobre os problemas, as consequências, o dia a dia ali da operação daquele cliente, melhor você vai estar preparado para você apresentar as soluções para ele. E o que os clientes querem são resoluções de problemas. É isso que as pessoas querem. É igual ir no médico. Olha o William aí. Fala, William, tudo bom? Rafael também está na área. O William está perguntando como isso. Vou dar um exemplo. Então, quando eu vou no médico, se eu chego lá, vamos dizer que o médico ele seja muito bom, ele é ótimo de joelho, e eu chego lá no médico e falo assim: doutor, olha, todo dia de manhã, quando eu levanto, meu joelho estala. E o médico vira e fala assim: não, tá bom, isso não é nada, tá? Fica tranquilo que é normal, pode ir embora. Se ele fala isso, provavelmente a minha percepção é de que, pô, cara, vou procurar outro médico. Esse cara nem me conhece, ele não sabe o que eu sou, nem me perguntou se eu já fiz exercício, se eu já fui atleta, se não fui, sabe? Se eu já corri, se eu já machuquei muito o joelho, se eu já tive problema. Não, ele já, cara, já virou e já falou que não tem problema. Entendeu? E aí a minha percepção vai ser a percepção de que esse cara é superficial e provavelmente ele não me entende.
e eu vou querer uma outra consulta com outro médico. Em TI é a mesma coisa. Se o cliente ele fala, poxa, olha, acontece sempre um problema aqui, sei lá, o sistema trava, sempre está acontecendo isso. E você, porque você tem muita especialização técnica, você tem muito conhecimento, cara, se você vira e já fala para ele, não, mas isso daí resolve assim, sem fazer mais perguntas, você pode estar passando, você não está perguntando, e você pode estar passando a impressão para o cliente de que você está vomitando uma solução, sabe? E que você não entende ele. Então você tem que explorar mais essas perguntas. Você tem que explorar mais as consequências antes de dar a resposta. No caso do médico, como é que seria para eu, como paciente ou como cliente, ter uma boa experiência? Eu sentaria lá e falaria, doutor, meu joelho está ruim. E o médico fosse analisasse meu joelho, me fizesse perguntas. Olha, você já fez exercício? Já fez? Jogou basquete ou vôlei, que tem muito salto, tem impacto? Você já pegou peso, fazia corrida, tinha muito impacto no joelho, já teve alguma operação, já teve algum problema e tal. E aí depois de eu contar tudo, e aí ele fala, e de manhã, e só estala uma vez por dia? Ou estala o dia inteiro? É só quando acorda? Fora isso, quando você está correndo, você também sente o joelho doer? Não sente e tal? E quando você sente o joelho doer, a dor é onde? É mais em cima, mais embaixo, mais do lado? Quando começa a fazer perguntas e eu começo a falar, minha percepção, depois no final, se ele der o mesmo diagnóstico que olha, não é nada, isso é normal, a minha percepção vai ser, então beleza, ele já me entendeu e ele sabe que é normal. E o William perguntou, isso quando está em negociação? Ainda não. Isso é quando você está falando das dores ainda, tá, William? E eu estou fazendo um exercício que é muito importante, que o exercício de você explorar os impactos de cada dor para o seu cliente. Não está nem entrando, ainda nem cheguei na negociação e a gente vai chegar lá. Só que o tema da live é como fazer um cliente que já compra de outro fornecedor comprar de você. E você só consegue fazer isso se você demonstra para o cliente de alguma forma que para ele é vantajoso contratar você e largar o outro fornecedor. E vantajoso pode ser muito amplo, né? Porque o que é vantagem para um não pode ser vantagem para outro. Por exemplo, preço. Às vezes tem cliente que quer pagar menos. Já outros não, eles preferem até pagar um pouco a mais, 20% a mais, sabe? Para ter mais qualidade ou para ter mais segurança. Para ele ter uma garantia de que vai funcionar e que se não funcionar ele está tranquilo porque você devolve o dinheiro, sabe? Ou porque os seus técnicos são melhores, ou porque você é mais rápido. Então, o que é bom para um é muito abrangente, não pode ser bom para outro, tá? Então, e como é que você descobre o que é bom? É justamente nesse momento, nessa etapa que eu estou falando. Depois que você identifica as dores, você vê quais são as consequências de cada dor. E quando o cliente ele fala qual é a consequência para ele, você começa a entender a forma dele de pensar e o que ele valoriza. Em cima dos valores do cliente que você vai montar sua apresentação, você vai montar seus argumentos, você vai entrar em negociação, sabendo que até então você não falou nada. Seguindo essa etapa aqui, esses passos, você chegou e não apresentou nada, sabe? E aí o William perguntou, aí que está a questão, como chegar nesse cliente? Tá, William, isso aí estava no início da live, mas eu vou fazer um compacto aqui para você te responder. Então, como chegar no cliente? Beleza, deixa eu abrir esse parêntese aqui e vamos falar de como chegar no cliente. Porque é verdade, né? Quem estava aqui no início da live, depois vou deixar o replay voltando, você vai ver que eu falei que quando você vai visitar um cliente que ele já tem um outro fornecedor, na visita você deve falar de melhores práticas, de processo, de como implementar aquilo melhor. Falei isso. Mas eu não falei como fazer esse cliente te receber. Para você primeiro chegar em um cliente, existe o trabalho de prospecção. Ou se você pensar como funil de vendas, existe a boca do funil. Na boca do funil é
a parte mais larga é onde você cria estratégias e mecanismos para poder fazer os clientes chegarem até você. Existem duas macros estratégias. A primeira é chamada de inbound marketing, que são ações que você cria que faz o cliente te descobrir de alguma forma. Dá um exemplo. Uma ação de inbound marketing, por exemplo, anúncios no Google. Por quê? Porque o cliente, ele vai no Google e ele vai digitar lá um problema. Rede lenta, sabe? Ou então, empresas para desenvolvimento. E aí, empresas que façam aplicativos. E aí, aparece lá o seu anúncio. Somos uma empresa que fazemos aplicativos, entregamos para você em tanto tempo, tal. E ele clica lá em você, ele vê seu anúncio. Ou seja, você está vendo que é uma descoberta. O cliente ele foi no Google, tinha um problema, digitou e apareceu o seu anúncio. Inbound, certo? Outra maneira, anúncios no LinkedIn, no Instagram, em outras redes sociais. Esses anúncios, a diferença de você anunciar no Google e anunciar no Instagram, no LinkedIn, é que no Google a pessoa já está com um problema e ela está ali para digitar a solução. Nas outras redes sociais, não. A pessoa, ela tá vivendo a vida dela, ela tá curtindo, ela tá falando com amigos, ela às vezes está assistindo um vídeo de humor, e aí você faz um anúncio mostrando aquilo que ela quer. Ou a resolução de um problema. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma dificuldade lá no dia a dia, e ela tá passando por aquilo já há muito tempo, e você mostra em um anúncio que vai passar naquele feed lá da timeline, a solução para aquilo que ela está vivendo. E aí você mostra isso em um formato de anúncio. Se aquilo for o que a pessoa quer, ela vai clicar. Isso é inconsciente. A pessoa ela clica porque você mostrou algo que ela quer. Então, nas outras redes sociais, a forma de anunciar é através de conteúdos mostrando aquilo que ela quer. E aí tem N tipo de conteúdo. Você pode criar estratégias onde você dá informação para a pessoa, você pode dar um e-book, você pode dar uma aula, você pode oferecer uma consultoria grátis, você pode oferecer uma visita, certo? Então, você pode oferecer várias coisas, desde que estejam alinhadas com o que a pessoa quer. Perfeito? Então, isso também é estratégia de inbound. Outra estratégia é você criar blog. No blog, você ensina você conta de um problema, ensina como resolve aquele problema. E aí ensina ali, e esse blog você preenche todos os campos corretamente ali do blog, e você faz o SEO para poder esse seu blog ser bem indexado nas buscas, sabe? Na ferramenta de busca do Google. Você não está pagando nada por isso, mas você está tendo estratégias para você ser descoberto. E tem o outbound também, que é quando você vai até o seu cliente. O cliente está vivendo a vida dele e você cria alguma ação e de repente você chega lá e cutuca o seu cliente. Uma maneira bastante tradicional disso é o cold call, que muita gente gosta, muita gente não gosta. A maioria das pessoas que gostam são pessoas que colocam um time para poder fazer, e não tem nada de errado com isso. Eu gosto também, acho que não tem nenhum problema. Você pode ter uma equipe de 2 ou 3 pessoas ligando para cliente só para poder fazer visita, para agendar e buscar oportunidades. Então, você tem 2 macros estratégias de boca de funil, inbound e outbound. Certo? Então, para você encontrar o cliente, você primeiro deve escolher qual estratégia você vai adotar. Eu aconselho que você escolha uma para começar e fique boa nessa. Consiga já algumas reuniões. Quando você estiver conseguindo reunião toda semana, sabe, 2 reuniões por semana, beleza, você fala, cara, dominei. E aí você parte para outra e vai colocando mais estratégias, tá? Então, o que você pode fazer? Vamos imaginar no modelo mais tradicional ou mais moderno. A gente tem 2 modelos. Eu vou falar então um exemplo do mais tradicional e outro do mais moderno. No mais tradicional então você pode montar, você faz uma pesquisa no Google de empresas perto da sua região, empresas grandes com X funcionários, vai no LinkedIn, bota o nome da empresa, procura o nome do diretor lá de TI, sabe, do responsável, acha o nome dele, procura o telefone, vai no Google, faz um match, e você faz essa inteligência para você montar a sua lista, entendeu?
Ó, o William tá falando, tentei no Google e até agora não consegui nada. Fazem uns 6 meses. O que você tentou? Fazer anúncios? Então tem que ver. Porque, William, olha só, todo anúncio, toda sua comunicação, ela deve ser feita para um público-alvo ideal, que é o chamado persona ou avatar. Então você tem que primeiro pensar, olha, quem é a pessoa que eu atendo? Quais são os problemas que essa pessoa tem, certo? E quais são os problemas que ela vai buscar no Google? Você está falando aqui no Google. Então qual é o problema? O que ela busca no Google? Então você tem que pensar no problema que ela tem, no que ela buscaria, e tem que aparecer você, tá bom? Agora vamos lá, voltando aqui para o modo tradicional. Então você faz essas pesquisas, descobre a empresa, o nome da pessoa e você monta uma lista. Não é para você fazer uma pesquisa aqui, descobrir o nome de uma pessoa e já ligar para essa uma pessoa. Isso não é eficiente. Você pode até fazer? Pode. Mas isso não é eficiente. Sabe? É igual você, uma pessoa que está cozinhando. Imagina se eu chegasse pro cozinheiro e falasse assim, olha só, cara, você vai cozinhar, então você vai fazer primeiro a batata frita, tá? Faz a batata frita. Quando a batata frita estiver pronta, aí você vai fritar o bife. Ou vai fazer a carne. Aí você começa a preparar o feijão. Aí você vai fazer... Não, cara, não é assim. Então, você monta a sua lista. Então você vai, trabalha um dia inteiro, ou bota uma equipe para trabalhar para você, para montar a lista. Depois que essa equipe monta a lista, você passa para, ou você, ou alguém da sua equipe, entra em contato com essa lista. Entendeu? A montagem da lista, muitas vezes, são chamadas de IC, Inteligência Comercial nas empresas. Sabe? SDR. E aí, você pode passar, por exemplo, para o SDR para a gente fazer uns contatos. E ele vai entrar em contato com o cliente. Pode ser por e-mail, pode ser por telefone. Entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Nesse contato, você tem que falar algo que a pessoa queira. O que as pessoas querem? Elas querem resolver problemas, elas querem melhorar. Então, e normalmente elas não querem já trocar de fornecedor e elas não querem pagar nada. Elas não querem perder tempo. Elas querem ganhar, elas querem melhorar, querem se dar bem, sabe, de alguma maneira. Então, quando você faz o contato, você chega para essa pessoa e fala, olha, oi, fulano, eu sou o Ronald, eu sou especialista na solução tal. Já ajudei outros clientes a resolver problemas assim, assado. Você quer marcar uma reunião para a gente conversar sobre melhores práticas, como que está o seu ambiente, como que a gente pode resolver. Aí, por acaso, aí acontece esse problema? E se você é especialista em uma determinada área, dentro da TI, que existem várias, BI, desenvolvimento, sabe, segurança, redes, banco de dados, infraestrutura. Então, se você é especialista em um assunto, você já sabe os problemas que acontecem com a maioria dos seus clientes. E você fala, acontece isso aí? Não, mas então, a gente pode marcar uma reunião para a gente falar só sobre melhores práticas, processos, como melhorar e como resolver esse tipo de coisa. Você está vendo que você está entrando em contato para falar o que a pessoa quer? Se a pessoa, ela quer isso, ela quer conversar com um especialista, ela quer. Se ela tem um problema e um especialista está oferecendo uma visita, sabe, para poder falar de melhores práticas, ou de processos, ou de como implementar, ou como resolver o problema tal, ela vai querer. Entendeu? E é assim que você acha o seu cliente, tá? Essa é a forma tradicional. Já nas formas mais modernas, existem N's. Você pode fazer os anúncios. E aí o William botou aqui, no Google, procura um problema específico. Então é isso mesmo. No Google, a pessoa ela procura qual o problema específico, você bota um anúncio. E esse anúncio tem que ser algo que a pessoa queira. Entendeu? Então, por exemplo, cara, se eu tô com um problema de lentidão em rede, se o cliente, né, se eu penso assim, eu trabalho com infraestrutura, e eu sei que o William trabalha com isso, e aí eu sei que os clientes eles procuram como resolver problema de lentidão em rede. Meu anúncio seria empresas X, vamos dizer, aqui é o William Corporação, e resolvemos problemas de lentidão de rede em 3 dias ou menos. Esse é um anúncio. Entra em contato, tá aqui, a pessoa clica, vai para o site tem que ter a mesma comunicação, e a pessoa vai e entra em contato, porque ela quer resolver o problema. Outro tipo de anúncio nas redes sociais, que são redes sociais que a pessoa está lá por entretenimento ou por conexão, você pode dar uma isca, você pode oferecer, sei lá, um e-book, um artigo, uma aula ao vivo, uma consultoria, da onde a pessoa deixa um e-mail e você envia para ele o material de como que ela pode resolver.
E aí, depois que você tem o contato dessa pessoa, você pode se relacionar, pode mandar, e aí, conseguiu resolver? E aí, como é que foi? Sabe? Talvez você que tenha problema de lentidão, talvez você tenha problema também de vários usuários acessando vários sites que são proibidos. Isso acontece aí, e aí você começa a se relacionar falando dos problemas, tá? Então é assim que você consegue a visita. E o tema da live, só voltando, é como fazer com que os clientes troquem o fornecedor atual por você. Então você vai conseguir, vai chamar a atenção desse cliente, você vai oferecer algo que a pessoa queira, vai fazer a primeira reunião, vai falar de processos, depois você vai ouvir quais são os problemas que a pessoa tem, vai explorar qual é a consequência desse problema para ela, e você vai engatar uma conversa de vendas. Lembra do exemplo do médico? De que quando o doutor examina, sabe, bota lá, pergunta, me faz várias perguntas, fala, olha, seu joelho não tem nada, a minha percepção é de que, poxa, esse médico me entendeu e realmente não tem nada mesmo. Quando você passa todo esse processo, a percepção que o cliente tem por você é que você é um especialista. Porque depois de você levantar todos os problemas e descobrir as consequências, você vai apresentar a sua solução. E na hora de apresentar a sua solução, você vai demonstrar como você resolve os problemas que o cliente disse que ele tem. E vai usar argumentos para demonstrar que as dores ou as consequências de cada problema não vão mais acontecer quando ele estiver com você. E lembra que eu falei no início da live, quem viu, quem estava aqui no início da live pode falar. Lembra que eu falei no início da live que o que os clientes não querem é ter trabalho? Que esse foi o primeiro passo, que era entender o que o cliente quer, o que ele não quer, como que pensa a pessoa. Que eu dei o exemplo da minha companhia lá de internet, de telefonia fixa. Eles não querem ter trabalho. E se você sabe disso, você já fez a sua apresentação, já demonstrou com argumentos, com PowerPoint, sabe, que você vai resolver todos os problemas e sabe que ele não vai ter trabalho, você vai entrar na fase da proposta. E na hora de você colocar a proposta, cara, você tem que pensar, tipo assim, como eu minimizo ao máximo a dor do cliente ou as tarefas que o cliente tem que fazer para ele trocar o fornecedor atual por mim. Cara, olha só, se você está resolvendo todos os problemas que ele tem, ele já contrata um outro fornecedor e ele falou por que ele é ruim, por que ele não gosta, sabe, as coisas que acontecem. Você já demonstrou que com você vai resolver tudo, que vai ser melhor para ele ter você, porque você entende das consequências de cada problema e você sabe como resolver, certo? E aí depois você fala, olha, e para você trocar, você não vai ter trabalho nenhum não, tá, cliente? Porque o nosso processo de troca funciona assim. E você explica todo o processo seu de adoção de um novo cliente. Você fala, olha, o que a gente faz? Se você começar no dia 1º, a gente faz o seguinte, 10 dias antes, no dia 20 do mês anterior, eu já mando já a equipe aí para poder fazer análise do seu ambiente, para levantar toda a informação e tal. Depois, eu vou te mandar uma lista de várias perguntas que são informações que eu preciso para eu poder pegar o seu ambiente. E essas informações, eu sei que você está sendo atendido por outra empresa. Você já vai pedindo para outra empresa. E se alguém da outra empresa não souber responder, você marca um call comigo, diz que eu sou um consultor, que eu estou trabalhando agora aqui, e que eu preciso dessas respostas, e eu já peço direto para eles. Entendeu? Ou seja, o que você está falando com isso? Está dizendo o seguinte, você está preparando já um documento mastigado, que o cliente ele vai receber no e-mail e só encaminha. Muitas vezes ele não precisa nem abrir o e-mail, sabe, para ver. Olha só como você está tirando o trabalho dele. E você vai pensar em todas as maneiras para poder facilitar o trabalho dele, para facilitar a vida dele, certo? Ah, Ronald, beleza, isso é muito bom para serviço, excelente, mas eu vendo o sistema, eu vendo um ERP, um sistema de gestão comercial. Cara, se esse é o seu caso, sabe o que você vai fazer? A mesma coisa. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. A única diferença é que quando você visita o cliente, você vai perguntar qual o sistema que você tem. Ele vai falar, tenho esse, é o do concorrente. E você pergunta, e quando que é a renovação?
E ele vai falar, vamos dizer, a gente está em janeiro, vamos dizer que ele fale, olha, Ronald, minha renovação é só em outubro. Eu falo, tudo bem, beleza, mais pra frente a gente volta a conversar. E eu não espero chegar a outubro. Sabe, 3 meses antes eu já volto, faço contato, e aí eu vou fazer esse processo mais perto da renovação. Sabe, de preferência 3 meses antes, para dar tempo para ele tomar a decisão, para ele já pensar na migração, entendeu? Mas o processo é o mesmo. E para você trocar de fornecedor, sabe, se o cliente ele já compra com o cliente ele compra pelos benefícios que ele enxerga. Você não consegue influenciar isso. Você consegue entender o que é importante para o seu cliente. Deixa eu acertar aqui. Você consegue entender o que importa para o cliente e você consegue criar argumentos para demonstrar que a sua solução vai atender tudo aquilo que o seu cliente quer e tudo aquilo que importa para ele. E aí você, na negociação, você mostra para ele como vai ser fácil ele trocar, como que vai ser o seu trabalho a partir do primeiro dia que você está trabalhando, que você está atendendo esse cliente, como que vai ser o processo de migração. Cara, se for muito suave, se for fácil para o cliente trocar, e se ele perceber que ele vai ganhar contratando você, sabe que vai ficar melhor, ele vai trocar. As pessoas elas querem melhorar, as pessoas não querem trabalho, as pessoas não querem esforço, tá bom? Então é esse aí o tema da live. Se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, depois deixa no comentário. Eu vou deixar o replay aqui nessa live, tá bom? Mas escreve no comentário o que você achou dessa live e se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta sobre esse tema e se você já também tentou fazer isso e o que aconteceu. Se deu certo, se não deu, se em algum momento te travou ou se você se esbarrou com alguma dificuldade, comenta, escreve para mim também, porque eu posso depois comentar e de repente até fazer uma live de como resolver uma dificuldade pontual, tá bom? Então é isso. Ó, me segue também no canal do YouTube, eu tô postando vídeo todo dia. No ano de 2020 eu tô com um compromisso de postar um vídeo por dia durante todos os dias, durante o ano inteiro. Então esse é meu compromisso, tá bom? Eu já tô com bastante vídeo, tá saindo vídeo lá todo dia. Então para você me achar lá no YouTube é Ronald Perrini, aqui no Instagram é Ronald Perrini, Facebook Ronald Perrini, LinkedIn Ronald Perrini, e as plataformas que eu posto vídeo são YouTube, Facebook e Instagram, é onde eu consigo postar vídeos maiores. No LinkedIn tem um limite de tempo, então eu acho que é até 15 minutos, então não consigo postar lá sempre, tá bom? Mas esses são os melhores canais. Se você gostou, depois deixa o seu comentário e me conta o que você achou. É isso aí, um grande abraço e boas vendas!